nos auxiliar, nos intuir. Traga um abraço dos irmãos lá do Atmos. Oi, Marlene, oi, tudo bem? Lá do Atmos, lá do nosso lar, lá de longe. Gente, só para descontrair um pouco, mas nós estamos mais uma vez aqui. Muitos viram no grupo hoje, para quem não viu, hoje o mundo espiritual está em festa, principalmente Colônia Alvorada Nova está em festa. Aniversário de um grande ser, de um grande espírito, e que não é tão lembrado como devia. Não é tão falado, não é tão divulgado, mas que fez muito. O tema já diz, o bandeirante. O que foram as bandeiras? Quem foram os bandeirantes do passado, da nossa história? Tem jovens aqui, os mais antigos estudaram bastante isso, que eu me lembro bem. As bandeiras, rapidamente, foram movimentos, foi um movimento brasileiro de avanço do litoral para o interior. Foram esses desbravadores, esses heróis anônimos, porque são heróis. Porque lá nas décadas de 1600, 1700, 1800, desbravar o nosso rincão, o nosso sertão, derrubando árvores imensas. Quando eu falo derrubar árvores, gente, é para poder fazer estradas e tal, né? Não é como hoje, a ganância. E desenhar o mapa do Brasil, que é um coração. Então, esses heróis anônimos, ocultos, puderam nos legar, puderam nos deixar isso tudo que nós temos hoje aí. Então, isso é a história do nosso país. Mas por trás dessa história, há outros desbravadores que não menos importantes e também não menos divulgados, que mereceriam estar sempre sendo falados. Um deles, você vai passar para mim, porque eu estou seu passador. Eu passo. Tá? Um deles, então... Pode passar? Pode passar. Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo. Hoje, aniversariando. Eu não me lembro agora quantos anos, seriam uns 100 e poucos anos. Essa faixa, 125, 100 e poucos anos. Tá? 125 anos, se eu não me engano. 127. Então, a gente, há um bom tempo atrás, a gente foi entusiasmado por algumas pessoas a falar desses vultos espíritas. Porque num dado momento, num estudo, eu me lembro lá em nosso lar, a gente comentava sobre essas pessoas que o Espiritismo quase não fala atualmente. Lemos mensagens, Alta de Souza, e assim vai. Nós lembramos os mais próximos a gente. É Chico, é esse, é aquele que já desencarnaram, Dona Ivone. Dona Ivone daqui a um tempo, desde 84, já vai começar a ser um pouco esquecida. Então, como voltando ao que eu estava falando, são pessoas que a gente não pode esquecer. Nós, espíritas, não devemos esquecer. Então, a gente já começou a fazer várias palestras. E eu já prometi que a próxima é a Dona Ivone, que eu amo tanto, tem Dr. Marx, e tem outros que a gente tem que fazer, tem que falar. Só está faltando um pouquinho de tempo, mas é que certas pessoas dão tanta tarefa para a gente que a gente não tem tempo. Mesmo, tem que mas vamos lá. Vamos lá. Então vamos falar sobre Caibar Schutel, o homem. Eu vou falando aí por data cronológica, mas dentro de cada data cronológica deixa eu voltar. Eu vou falar por temas, dentro desses temas, datas cronológicas. Tá? Então, às vezes, a gente vai estar lá em 1895 e depois volta para 1925, por exemplo. Volta para 1800 e alguma coisa. Tá? Só para vocês terem entendido. Então, eu dividi a palestra em subtemas dele. E dentro desses subtemas, vocês vão perceber que eu fiz na ordem cronológica, para a gente ter uma ideia de como era difícil a vida naquela época. Então, tem uma frase no livro que eu usei, o principal é esse, né?
Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro e Wilson Garcia, são dois espíritas lá do interior de São Paulo. E o Eduardo Carvalho de Monteiro, ele diz numa parte do livro que Caibar Schutel não precisou localizar-se num grande centro irradiador de cultura para projetar-se no cenário cultural, filosófico e religioso. E aqui tem 3 pontinhos. Isso significa o seguinte, que não é só lá na localidade dele, não foi só no estado, não foi só no Brasil. O nome, ele era admirado na França. Na França da codificação, sim. Pouco tempo depois da codificação. Então ele foi admirado. E a gente vai comentar sobre isso à frente. Inclusive por Ernesto Bozano. Então pode passar, João, por favor. Bom, vamos lá. Época de 1868. É o seguinte, esse cara aqui me atrapalhou, não sou o Roberto, cara, não. Vou ficar livre. É esse aí, né? Não, eu mesmo. Tá bom, não. Em 1868, nasce aqui na capital do Rio de Janeiro, Caibar Schutel, no dia 22 de setembro. Passa um pouquinho, então, só um minutinho. Aqui é a Avenida Rio Branco atual, tá? Ainda existia lá atrás o Palácio Moro, se eu não me engano, está aqui, por aqui assim, que aqui é o Teatro Nacional. Não, aqui é outra coisa, eu não me lembro agora. Só sei que aqui era Rio Branco, tá? Ainda tinha o Morro do Castelo, aquela coisa toda. Então, passa aí. 1868, família Schutel, era uma família ilustre. O pai, Antero, catarinense, filho de fazendeiros, um homem estiloso, um homem da sociedade da época. A esposa Rita também, só que ela já era mais quietinha, mais calada. Tiveram Caibar e Antero, que levou o nome do pai, o segundo filho. O senhor Antero era uma pessoa, apesar de sociedade e tal, gostava muito de um bailinho, de um jogo, perdeu dinheiro várias vezes, ficou pobre várias vezes, mas como era do ramo imobiliário, vendia, comprava e assim sucessivamente, ele conseguia se recuperar. Não é? E, ao contrário da sua esposa Rita, que era muito religiosa, católica da época, então era uma senhora doméstica, de casa, quieta, né? Então tiveram Caibar a 22 de setembro de 1868 e o Antero veio depois, que a gente vai ver mais à frente. Aqui é uma foto atual de 2 meses atrás, que eu refiz, porque quando eu tirei tinha um barzinho aqui, tinha um toldo, e ficou feia a foto, eu usava ela, mas é o único ângulo que a gente consegue bater praticamente tudo. Então, aqui em cima era a casa dos Schutels. Fica na rua do Ouvidor, 49, bem esquina com a 1º de março. Tá? Ela fica perto de onde um prédio caiu anos atrás. Então aqui era uma loja, aqui onde está esse senhor, ele está começando a armar inclusive as mesas do restaurante na hora que eu tirei a foto. Tá? A loja fechou por causa da pandemia, ali em cima também tinha alguma coisa, está fechada. Então essa era a casa dos Schutel. Ali naquela região vivia a população da alta sociedade, porque 1 quarteirão e meio, 2 quarteirões depois, já era o palácio do imperador, Dom Pedro, né? Então, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, era uma família de posses. E ali viviam ourives, fabricantes de carruagens, pessoas que tinham uma certa posse. Então, eles eram uma família, assim, bem colocada. Vamos lá. Isso aí só para a gente... Tá pegando? Tá, vai. Tá, já ajeitei aqui. Mas, 10 anos após o falecimento, nascimento, em 1878, devido às suas boemias na noite, suas saídas, o pai desencarna em 1878 com 33, 32 anos. Novinho. Ele falece. Ele morre a 24 de 4 de 1878. Detalhe, a esposa estava grávida de alguns meses, 4 ou 5 meses, porque logo depois
ela tem o filho, o segundo filho, e que falece no seu nascimento devido à febre puerperal. É uma febre que acometia muitas mulheres na época do nascimento. Eu peguei hoje informação com a enfermeira, ela explicou, às vezes naquela época era parteira, não tinha toda a instrumentação, ficava placenta, ficava alguma coisa lá dentro, sangue, e aquilo infeccionava, não se tinha remédio, né? Não se tinha, mesmo tendo dinheiro, às vezes, e ela falece assim. E o filho mais novo, o irmão de Caibar, ele morre depois com 4 aninhos também, que eu não consegui verificar o que aconteceu. Então, tudo junto, né? Praticamente, a mãe dele faleceu 2 dias depois que ele fez aniversário, né? Estava com 10 anos. Fez 10 anos e a mãe faleceu 2 dias depois de 10 anos. Caibar Chuto. Vamos lá? Passa aí. Aí, Caibar e o netinho, e o irmãozinho, claro, vai viver com o avô Dom Henrique Schutel. Dom Henrique Schutel era um senhor bem austero, catarinense, fazendeiro. Esse avô cuida dos netos. O que ele faz? Matricula Caibar no Colégio Dom Pedro II, na Marechal Floriano, que existe até hoje. Outro dia eu fui lá, tirei uma foto, mas não ficou legal, e eu vou ver se eu consigo pegar um ângulo bom para colocar a foto aí. Mas existe. Inclusive, o Eduardo Carvalho de Monteiro, ele veio de lá de Araraquara, que é interior de São Paulo, para consultar esse livro, consultar lá no Colégio Dom Pedro II, a ficha matrícula de Caibar, e estava lá. Eu fiz essa palestra há pouco tempo e eu não sei se eu vou passar mais à frente aqui, acho que vou. Vamos ver depois. Vamos lá, qualquer coisa eu falo para vocês. Sim, aí ele estava no Colégio Dom Pedro estudando, mas Caibar era um garoto elétrico e ele não queria saber de estudar. E ali, estudando agora sobre a vida dele, relendo, né? Eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa que não gosta de estudar faz o que ele fez? E no final, depois vocês vão ver. Como é que uma pessoa que não sabe estudar... Eu estava lendo um livro agora ali, que eu não sei escrever palavras que ele escrevia. Tudo bem que aqui tem 1 ou 2, se eu não me engano, que é depois desencarnado. Como é que uma pessoa que não queria estudar faz tudo isso? Como é que uma pessoa que não queria estudar, e que vocês vão ver para onde que ele foi, ele conseguiu fazer tudo isso? E aí ele desiste da escola. Desiste da escola e o avô, então, briga com ele. O que ele faz? Perto daquela casa onde ele morava, tinha uma farmácia, ele vai lá e pede trabalho. Fica lá como assistente. E aonde ele vai aprender coisas sobre remédios, principalmente remédios naturais, de plantas, que logo mais à frente na sua vida vai ter muita ênfase por questões da homeopatia de Hahnemann. Ele vai estudar Hahnemann, ele vai estudar homeopatia, ele vai prescrever e ele vai fazer remédios e vai doar remédios homeopáticos também. Então vamos lá. Depois a gente vai comentar sobre isso. Então ele começa a trabalhar nessa farmácia, ali por volta dos seus 11 aninhos, 12, naquela época, não se assustem, eu comecei com 10, lavando peça de caminhão na oficina mecânica, com 10. Então, o trabalho dignifica o homem. Então, hoje em dia não tem essa questão. Mas vamos lá, começa a trabalhar então, e só que ele tinha um porém, herdou do pai aquele genezinho da boemia. E no Rio de Janeiro, naquela época, tinha muita boemia. Tinha muito essas questões de jogatina, de seresta, de bailes. Inclusive, Caibar Schutel participou de um grupo chamado Tenentes do Diabo, no Carnaval. Olha aí, tá vendo? Olha só, o cara dirige hoje a Alvorada Nova. O cara dirige hoje uma colônia que ele trouxe detalhando pra gente. E ele vivia na Esbórnia, lá como jovem. Não é? Então todo mundo tem um momento para endireitar-se, né? Então vamos lá. Um dia seremos anjos. Prazeres e diversões, já comentei, vamos lá, rapidamente, não vou ficar enfatizando muito isso, porque também é para aguçar a vontade de vocês lerem o livro, né? Que é excelente, eu me apaixonei pelo livro. 1891, ele tem então, aqui com 20 e poucos anos de idade, 20, 21 anos de idade, um diagnóstico médico horrível.
para aquela época e para aquela idade. Eu estava comentando com o Deise, meu filho tem 21 anos, 22 anos agora. A idade dele. Pegar e acontecer com ele o que aconteceu é assim. Hoje a gente já vê como dificuldade, difícil. Imagina naquela época. Hoje meu filho pega o ônibus, pega o carro e vai para a mãe dele. Vai para a avó dele, desculpa, para a avó dele, lá no interior de São Paulo. Imagina naquela época um garoto com 20 anos, 20, 21, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Só tinha um avô aqui que já estava idoso. O irmão havia falecido, né, com 4 aninhos. E aí o médico diz para ele assim, deixa eu ver se agora acertei. Sua saúde está precaríssima e você numa encruzilhada. Ou sai do rio imediatamente, ou encomenda já seu túmulo, porque você se encontra a um passo da tuberculose. Saia já do rio. Por quê? Porque o rio era, e na minha opinião, desculpe os cariocas, mas continua insalubre, porque as ruas de comércio do rio eram muito fartas, como hoje, como a Uruguaiana, como a Saara hoje. Só que naquela época era tudo feito a céu aberto. Porcos, galinhas, bois, tudo era vendido ali e tudo era jogado no chão, esgoto a céu aberto, e as pessoas comiam aquilo e a maioria, muita gente, principalmente os boêmios, pela madrugada. O rio naquela época não era tão quente como hoje, a gente vê pelos ternos e gravatas daquela época, né? E pegava-se o sereno e comia aquelas coisas, então ele adquiria a tuberculose. E Friburgo está aí para não desmentir a gente. Campos do Jordão são cidades altas, frias, para curar a tuberculose, porque aqui era impossível e quase não se tinha remédio. Então o médico disse, se você não quiser sair do rio, encomenda seu túmulo. Pô, imagina falar isso para um garoto, né, de 22 anos, 21 anos, órfão de pai, de mãe, e perdeu o irmão, e o avô não queria nem saber porque ele não quis saber de estudar. E aí? O que eu faço? Correu para a farmácia, coloca aí para mim o próximo, acho que é esse. Isso. Correu para a farmácia, pediu as contas, pegou o dinheirinho que lhe cabia, passou em casa, na casa do avô, pegou uma mala, pegou algumas roupas e timba. Para onde vou? Estação Leopoldina. Estação Leopoldina, que está lá abandonada, hoje eu ouvi que tem um projeto para recuperá-la e fazer alguma coisa com ela. Chegando na estação de Leopoldina, tem uma parte no livro também que o Eduardo Carvalho Monteiro fala assim, e a gente vai se identificar com essa frase. Certos rumos na nossa vida, né, aparentemente inexplicáveis, que às vezes a vida de uma pessoa toma, são facilmente entendíveis pela influência que os compromissos reencarnatórios exercem sobre o nosso íntimo. Na estação, Caibar, que não fazia sequer suposição para onde poderia ir, para evitar aprofundamento da doença, olha o mapa ferroviário, trem, e se fixa no final da linha. Não quero saber onde vai. Araraquara, São Paulo. E é para lá que eu vou. Conheço? Não. Onde fica? Não sei. Distante? Muito. Para aquela época, principalmente. Para hoje já é. Então, o que ele fala aqui, que certos rumos da nossa vida, a gente toma, que, né, a gente não entende. Mas lá na frente, coisas acontecerão. Vocês querem ver? Passa aí para mim, por favor. São 739 quilômetros da rodoviária do Rio de Janeiro até a rodoviária de Araraquara, no interior de São Paulo. Isso hoje, numa rodovia que sai daqui do Rio de Janeiro, tá? Via Presidente Dutra, chega aqui na cidade de Jacareí, aqui é São José dos Campos, São Paulo está aqui embaixo, tá? Aqui em São José dos Campos, bem antes de São Paulo, ele pega uma outra rodovia, chega aqui em Campinas, pega uma outra rodovia, chega aqui em Limeira, pega outra rodovia, chega aqui em Araraquara, pega outra rodoviazinha, não, continua, Araraquara continua. E chega lá naquele interiorzão, ó, sai disso aqui. Isso que o mapa está bem pernozinho, tá? Bem apertadinho, tá? Para poder caber tudo dentro de uma página. Então ele chega aqui, ó, em Araraquara. Isso é a estrada hoje. A ferrovia, ela vinha por aqui pela montanha, chegava em São Paulo, trocava de trem,
chegava em Campinas, se eu não me engano, trocava de trem, chegava em São Carlos, trocava de trem, até chegar em Araraquara. Quanto tempo? Levou 2 dias, viajando. 2 dias, tá? Naquela época. Então, se hoje, aqui a previsão de 8 horas de carro, eu não consigo fazer. Eu consigo fazer em 9, 10 horas de viagem, já fiz 12. E de engarrafamento eu já levei quase 20. Uma Páscoa. Então eu faço esse trajeto praticamente 2 vezes ou 3 no ano. Eu faço esse trajeto. Vou explicar por quê. No livro, nós vamos falar sobre Sorocaba, que está aqui embaixo. Não me lembro se eu falo aqui na palestra, mas tem. Eu vou falar sobre Piracicaba, eu vou falar sobre São Carlos, que está aqui antes de Araraquara, daqui para lá, né? Araraquara. Eu vou falar sobre Matão. E eu vou falar sobre uma cidadezinha pequena que está ao lado de Matão. Matão está aqui, é a cidade onde ele foi. E tem uma cidadezinha, aqui nesse cantinho aqui, Ibitinga. Oi, minha terra natal. Minha terra natal. Você conheceu o Caibara. E aí eu falo. Eu vou mostrar para você. Vou mostrar a foto que eu tenho com ele. Vou te mostrar já já. Aqui, ó, Ibitinga. Então a gente sai daqui, ó, pega essa estradinha aqui, uma estrada boa, né? Vem para tudo isso aqui para chegar aqui, ó. Vem para cá, que aqui já está Maricá aqui, ó. É mais longe ainda, mais que isso aqui, já dá 900, 800 e pouco. Entendeu? Então, eu conheço Matão assim de jogar bola. Eu sempre ia jogar bola. E aí aquela frase lá atrás, certos rumos na nossa vida, a gente toma sem saber porquê. E eu saio desse interior aqui sem falar corretamente, sem falar direito, falando tudo errado, e venho para Floripa, depois venho para cá. Eu não conheci o Espiritismo. E aonde eu vim conhecer o Espiritismo? No Rio de Janeiro, Niterói, através da minha ex-esposa. Engraçado, né? Ele sai daqui e vai conhecer o Espiritismo lá. E eu saio de lá e venho conhecer o Espiritismo aqui. E o Espiritismo do meu lado. Então, certas coisas na nossa vida a gente não tem como mensurar por que acontece. A gente não adianta querer saber por quê. No caso dele, sabemos. Bandeirante do Espiritismo, divulgação da doutrina espírita. Vocês vão ver. Vamos lá, senão eu vou me atrasar. Pode passar? Bom. Olha lá, botei minha cidadezinha lá. Primeiros empregos, vamos lá. Então ele chega lá. Bom, chegou lá, saiu daqui do Rio. O que ele fazia aqui? Trabalhava na farmácia. Era o que ele sabia fazer, farmácia. Ele chega em Araraquara, quando desce na estação de trem, que existe até hoje, mas está abandonada, não existe mais a linha, existia até 10 anos atrás. Ele chega lá na estação de trem, ele desce, olha para um lado, olha para o outro, pergunta para alguém, faz um lanchinho, pergunta onde é a melhor farmácia da cidade. Farmácia do senhor fulano de tal, Raia. Não é a da farmácia Raia não, tá? Eu procurei saber, não é. Tá? É coincidência. E aí ele vai para aquela farmácia, chega lá e pede emprego, explica a vida dele. O senhor lá se assusta, né? Um garoto de 21 anos, vindo do Rio de Janeiro. Não é? Cidade do Império. Gente, e aí? Aí eu falei, tá bom, você vai fazer alguns testes. Faz alguns testes, se dá bem todos. O emprego é teu. E ele fica ali um tempo e o patrão adora ele. Vamos lá, passa aí. Fica aí depois. Farmácia Moura. Tá aqui. Eu esqueci o nome do senhor agora. Vamos lá. Passa mais um. Aí, ele está nessa farmácia Moura, que não é o nome do dono, é outro nome. E ele, então, o dono, ele faz alguma coisa errada, o dono chama a atenção dele. E ele, com os brios, né? Jovem, orgulhoso, vaidoso. Ah, é? Tá bom, tchau, me dá as contas, vai embora. E aí começa a trabalhar como entregador de mercearia, empurrando aqueles carrinhos. E aí quando ele passava, às vezes, em frente à farmácia, o senhor falava uma frase grande, mas ele dizia assim, orgulhoso, vaidoso, mas um dia vai abaixar a crista e vai voltar. E foi isso que aconteceu. Né? Vamos lá, passa aí, por favor. Piracicaba. Então, depois de entregar aqui na mercearia, ele volta em destino a São Paulo de novo, ao Rio de Janeiro, para a cidade chamada Piracicaba. Hoje, dá em torno assim de Araraquara a Piracicaba, dá mais ou menos 1 hora de carro. 45 minutos, dependendo do trânsito, 1 hora e pouco, uma estrada movimentadíssima. Então, tipo Avenida Brasil. E aí, ele vai e começa a trabalhar na farmácia Neves. Em Piracicaba, pelos estudos que o senhor aqui do livro fez, o autor,
ele ele teve contato com o espiritismo lá através de um escriturário, alguma coisa assim do cartório, dono do cartório da cidade, o único cartório que tinha na cidade, da família Neves também. Então vamos lá, passa aí. Então a família Neves tinha o cartório e tinha uma farmácia, e é onde ele tem possivelmente o primeiro contato com a doutrina espírita, né? E que ele começa então a fluir nele aquilo. Vejam bem, gente, a doutrina já estava nele, tá? Ele já foi preparado para vir, basta aquele estalo. É assim que acontece com a gente. Pelo menos todo mundo diz assim, vem pelo amor ou pela dor. Graças a Deus eu não vim pela dor, não. Vim pelo amor, foi o estalo. Tá? Passa aí, Ju, por favor. Em 1894, ele volta para Araraquara. Então ele sai daquela cidade lá, de Piracicaba, e volta, vai em direção ao interior de novo, né? Passa por São Carlos e vai para Araraquara. Chega em Araraquara em 1894 e ele compra com o dinheiro que ele... Olha só, jovem, hein? Jovem. Aqui ele tinha 20 e poucos anos, não estava com 30 ainda. E já compra um sítiozinho, uma chácara pequena e monta um comércio de frutas, verduras e tabacaria, junto com alguns colaboradores com ele. E começa então a se desenvolver e a vender. Só que para ele, a missão dele não era aquilo. E não era ali. Araraquara hoje conta com mais ou menos 600 mil, 500 mil habitantes. Talvez. Eu não me lembro agora de cabeça. Tá? Mas naquela época era muito pouco. Matão era um lugarejo, não era nem município em 1894, nem em Bitinga. Na Bitinga, 1888, já era assim. Então, ele vai e começa assim, mas não, o espírito, né, está preparado, está se preparando, ele já está ali sentindo falta de alguma coisa. E aí vai, né, visitar outros lugares. Ele visita Itápolis, que é um pouquinho depois de Matão. Lá ele conhece uma pessoa, um caixeiro viajante, que dá algumas revistas espíritas para ele, e ele começa a ler aquilo avidamente, né? E conhece outras pessoas. Vamos lá. Em 1895, lá pelos arredores, como aqui também, surge o surto da febre amarela. Então ele participa ajudando como farmacêutico. Vejam bem, ele voltou a estudar, né? Passou a estudar então, farmácia, aquela coisa toda, né? E ajuda, né, no surto de febre amarela na região, principalmente em Araraquara. Então ele era muito querido naquela região por isso. Vamos lá, também. 1896, então aqui também ele conhece Matão, talvez por causa desse surto, que ele vai até o vilarejo, porque Matão era um vilarejo de Araraquara, e ele muda-se para lá. Matão o nome dizia, e realmente isso era mato puro, jacarandás, guarirobas, árvores imensas, tipo Amazônia, que hoje já não existe mais, infelizmente. Hoje é cana-de-açúcar e laranja direto, infelizmente. Tá? Mas a cidade é belíssima. Então, ele se muda para Matão. E lá em Matão, ele visitando essa cidadezinha Itápolis, ele conhece a Dona Maria Elvira da Silva e Lima, conhecida popularmente como Dona Mariquinha, que passa a ser a sua esposa. Vou fazer uma breve parada aqui nele. Ele teve uma namorada em Araraquara, mas ela era da alta sociedade, ele já não tinha tantas posses, que ele não levou nada, né? E aí não deu certo. Mas a Dona Maria Elvira, Mariquinha, lá de Itápolis, também era de uma família de certas posses, né? Tinha sítio. A Dona Dona Mariquinha, ela foi enganada por uma pessoa viajante, um cara negociante, viajante, e que a iludiu e Engravidou. não engravidou, mas tirou a virgindade, vamos falar diretamente, né? Abertamente. E para aquela época, gente, em 1896, o que acontecia? A mulher era deserdada. A mulher, o pai e a mãe não queriam ir em casa. Ela tinha que sair de casa. Mesmo ela não tendo culpa do problema, mas ela se deitou. E aí, então, o que ela faz? Vai para Araraquara, onde lá ela conhece o Caibar. Só que aí ele se muda para lá, para Matão. O que ele faz? Quando estava em Araraquara para se mudar, ele se casa com ela. Vou morar junto.
maritalmente, vou morar junto. Né? Ele não tinha esse preconceito para essa época. O jovem não tinha. Já estava tudo na mente, né? Já estava tudo na mente, na consciência. Então só que o que ele faz? Quando ele se muda para Matão, ele faz questão de ir na cidade natal dela, que Itápolis hoje, a minha está com 60, 70 mil habitantes, Itápolis deve ter uns 50 mil. Para vocês terem ideia, é tão pertinho que é como se fosse uma ponte no Rio-Niterói. Niterói ligando o Rio de Janeiro, a minha cidade, dessa cidade de Itápolis. Eu já fui a pé, já fui de bicicleta, quando moleque. Então, é pertinho. Então, ele vai para lá, para Itápolis, e casa no civil com ela e convida todos, inclusive a família, para mostrar que aquilo que fizeram com ela não era necessário, porque era uma pessoa de respeito. Então ele se casa lá no civil com ela. E ela segue com ele a vida toda, até ela desencarna antes dele. Vamos lá. Farmácia Schutel. E aí a vida passa, a vida vai seguindo o seu rumo. Schutel, ele chega num lugarejo, um ano depois esse lugarejo passa a município, e eis que ele com 30 e poucos anos, é o primeiro intendente da cidade. Intendente seria o prefeito hoje. Ele é o primeiro prefeito da cidade, com 30 e poucos anos de idade. Olha a magnitude desse espírito. Olha a condição para que ele veio. E foi um bom político, assim como eu falei do Dr. Bezerra de Menezes aqui, tá? E a vida segue, ele era católico, ele ajuda a construir a primeira capela da cidade, depois erguer essa capela, se transforma numa igreja de madeira, e assim vai. E ele ajuda muitas coisas, e faz muita coisa, monta uma farmácia. Essa farmácia, eu não consegui ver se ela está nesses mesmos móveis, mas o prédio está no mesmo local ainda, está em pé, na cidade, numa esquina de Matão, tá? É uma rua larga, uma avenida principal, a Avenida do Comércio, que eles chamam lá, como se fosse aqui no Rio, que tem essas ruas de comércio. Maricá, por exemplo, a Rua dos Bancos. Só que a rua é, acho que quase 3 vezes a nossa rua aqui do comércio. É larga, é imensa. Tá? Muda, por favor. Então, só um minutinho. Aqui está o Caio Barchuto e 2 colaboradores dele na época. E um, se eu não me engano, passaria a ser o médium, que é médium ostensivo nas reuniões mediúnicas, que nós vamos falar mais à frente. Vamos lá. Ajuda a levar em 1896, então, logo quando se casou, né, e chega lá, já ajuda a levantar a igreja, porque ele era católico. Vamos embora. Matão eleva-se a município 10 anos depois da minha cidade. Em 1899 ele passa a ser o primeiro político, né, o primeiro intendente nessa questão aqui. Acho que ele fica 2 anos como prefeito naquela época, era assim. Em 1904, por quê? Ele já tinha tido contato com as revistas, com algumas falas, com algumas pessoas. Só que ele começa a ter sonhos com os pais, pai e a mãe dele, falando várias coisas da vida, e tudo para ele era tão normal aquilo. O que ele faz? Ele então resolve perguntar para o padre: isso é coisa do diabo, se afasta disso, senão você vai para a lama igual eles. Ele se assusta com aquilo, mas só que a mente do jovem, que já está preparado, não desistiu. Ele não desistiu. E ele fica sabendo que 2 outros amigos faziam sessões mediúnicas, mas não sérias, como é feita no Espiritismo. Era mais assim, para interesse de saber certas coisas. Também não era fútil, mas não era sério, não era doutrinário, vamos colocar assim. E ele então vai. E aí ele, lembra de Kardec? Tem alguma coisa aí que não está certa. Alguma coisa certa que está errada. E aí você vai, né? A filosofia começa a pensar, né? E aí passa então, por favor. Então ele começa aqui, esses 2, Quintiliano José Alves e Calixto Prado. Esses 2 passam a ser peça fundamental na questão da doutrina espírita para Caio Barchuto, inclusive no dia de seu desenlace, que a gente vai comentar mais à frente. Passa aí. E aí, ele ganha, em 1904, eu não me lembro agora de quem foi de uma pessoa importante, que ele ganha uma revista do Reformador que eu falei de Bezerra de Menezes. Já chegava lá, no interior de São Paulo. Tá? O Reformador e livros doutrinários. Ele pega esses livros e ele fala que em um mês ele leu e estudou a codificação toda. E às vezes a gente leva um mês para ler metade de um livro. Né? Hoje em dia eu estou assim.
Então, ele lê o Reformador, procura saber como receber essa revista e lê esses livros doutrinários. E aí ele entende por que nas reuniões tinha um espírito que só pedia vela e missa, vela e missa. E ele gastava muito dinheiro com aquilo, vela e missa, porque o padre cobrava, né? O padre ia de Araraquara para lá, de 15 em 15 dias, para rezar a missa. E tome pagar, né? E aí, ele fala, peraí, o cara pede missa toda vez e vela e não melhora nunca. E aí ele descobriu. Aí ele, parou. A partir de hoje você não vai ter mais vela e missa, não. Você vai ter oração e nós vamos ajudar. Depois foram descobrir que era um padre desencarnado, que estava meio perdidinho, porque foi enganado, né? Foi enganado. E ele pedia missa para os outros espíritos que estavam por ali. Então ele estava fazendo a questão como se ele fosse um padre ainda no mundo espiritual. Interessante, né? Então vamos lá. 1905, aí começa a vida de Caibar no Espiritismo. Tá? E aí começa. Então ele conversando com um filho de um fazendeiro, tipo barão da época, com muito dinheiro, de uma fazenda de uma cidade chamada Dourado, do lado de Araraquara, ele fala que ele tinha a intenção de colocar para frente os ensinamentos espíritas naquela região ali. Então ele funda um centro espírita, Amantes da Pobreza, 15/7/1905. Hoje esse centro espírita se chama O Clarim, que é o mesmo nome da revista, do jornal e da gráfica lá do local. E aí ele começa então a ter as suas faculdades mediúnicas desenvolvidas depois de muito tempo de estudo. Pode passar, João. 1905, ele era conhecido assim, Seu, mas no interior é assim, Seu, não é o senhor, Seu Chútil. Seu Chútil é atestado pela primeira vez pelo padre Cesarino. Era um padre difícil, um padre político, ele era o mandão da cidade de Araraquara. Então, ele é testado pela primeira vez, porque o padre manda falar para ele que se ele não parasse de fazer as sessões mediúnicas lá, ele ia pegar, eu vou falar a palavra que está no livro, um relho, que é o chicote, tá? Só que o chicote naquela época era uma madeirinha desse tamanho, assim, de meio metro mais ou menos, com quase 2 metros de comprimento e rabo de boi, de couro. E na ponta ainda tinha uns negocinhos raspados assim para chegar e acertar. Ah, meu calcanhar conhece. Meu calcanhar conhece. Entendeu? E aí, o padre Cesarino manda falar para ele, manda uma pessoa avisar. Se você não fizer parar com isso, eu vou aí e vou te dar uma surra de relho. Ele falou, já que você trouxe a fala do padre, devolve para ele o seguinte, que aquela tramela, uma pecinha que fechava as portas antigamente, aquela tramela vai estar sempre aberta, para ele não precisa nem bater. Chegou, pode entrar, mas do jeito que ele vier, conforme a vinda dele, será a volta dele. Que eu não tenho medo. Só que aí o padre, na vinda, ele parava no lugar que ele ia, viu, Guto? De Araraquara para Matão tem 20 km, 22 km. Ele ia de carruagem ou de carroça. Ele levava umas 12 ou 13 horas para chegar lá. Então ele tinha que parar no local que tinha um riacho. E ele tinha o costume de caçar. Não sei se ele foi pegar a arma para fazer alguma coisa e tal. Dispara a arma e pega na mão dele. Uma parte da mão. Então, apressa-se ainda. Chega lá, bate na porta de Chute. Chute já estava preparado, né? Aí ele entra, Chute, me ajuda aqui, faz curativo. O que foi, padre? O que foi? Fez o curativo. E aí o padre voltou para a cidade numa boa e aceitou, e teve que aceitar e teve que entubar, né? Como se diz hoje. Tá? Então não aconteceu nada, graças a Deus. Mas esse foi só o primeiro teste. Vamos lá, o espírita passa por vários. Quase uma tragédia na Sexta-feira Santa. Aí já era outro padre, que esse aqui morreu ou foi embora, não me lembro agora. Esse aqui faleceu, E esse aqui veio. Tão ruizinho quanto o outro. Ainda mais, Van Essen, né? Estrangeiro, né? O advogado Abel Fortes e Caibar. Fortes é uma família ainda residente em Matão, e Caibar. O que acontece? A história praticamente continua, né? Só que o padre Van Essen queria acabar com o espiritismo. Então já está funcionando o Amantes da Pobreza, numa das principais ruas de Matão. Está lá, né? O padre resolve fazer a Semana Santa, aquela procissão, saindo da igreja que Caibar tinha ajudado a levantar, e passar em frente. Eles nunca passavam. O outro padre não passava. Eles nunca passavam em frente ao centro espírita. E aí, tinha, se eu não me engano, reunião mediúnica naquele dia, na sexta. E aí o padre resolveu fazer
a procissão passando em frente ao centro espírita. Só que o padre disse para as pessoas pegarem pedaço de pau, faca, arma e esconder. E ir, porque se tivesse briga, se tivesse alguma coisa, eles iam partir para a briga na Sexta-feira Santa. Que absurdo. Ué, não tivemos as cruzadas? Tivemos as cruzadas na Idade Média. Era pior. Né? Então, o que acontece? Ficaram sabendo e foram avisar o Chútil. O Chútil, beleza. Combinou com as pessoas ali. A mediúnica esse dia não vai ter, vamos conversar. Pegou a arma dele, eu vou mostrar ali depois, botou na gaveta aqui e combinou com as pessoas. É isso, sai daqui, sai dali e tum. E ficaram lá no centro espírita. E passa a procissão com batuque, não sei o quê, e gritaria, aquela ladainha, reza alta tal. Só que, quase em frente ao centro espírita, morava o doutor Abel Fortes, advogado da cidade. E aí, quando chega próximo ao centro espírita e à casa do doutor Abel, eles começam a gritar mais alto. O padre, as mulheres principalmente, e alguns homens. E aí o doutor Abel estava com a esposa passando mal porque tinha tido um parto difícil, um dia antes, se eu não me engano. E aí o doutor Abel sai com uma arma e fala: somem todo mundo daqui, porque senão o negócio eu vou acabar com vocês. E aí saiu um por ali, está na história aqui que teve gente pulando cerco, rasgando roupa. Só sei que foi uma festa. E aí não aconteceu nada de novo no centro espírita, mas por pouco. A espiritualidade agindo, fazendo com que o advogado saísse para proteger a esposa. E depois ele vai falar com o Caibar também, mas não aconteceu nada, graças a Deus, né? Então vamos lá. Mas ele foi testado. Mas olha interessante, né? O presidente do centro espírita com a arma dentro. Pois é. É difícil, é a história, gente, é o épico. Olha, essa foto eu tirei sem flash, porque eles me pediram para não bater o flash, né? E como não estava um dia com sol. Esse é o centro espírita Amantes da Pobreza. Deixa eu ver se eu consigo ver isso. São cadeiras largas que cabem acho que 4 ou 5 pessoas, né? Tipo cinema, mais ou menos, só que não tão inclinadas. Então está da mesma forma, as janelas eram essa aqui. Eu tirei essa foto querendo saber a visão mais ou menos que Caibar Chútil teria da entrada do padre se ele tivesse que entrar por essa porta. Então essa foto é minha, tá? Essa foto é minha. As janelas aqui continuam iguais, segundo eles lá. Os vidros eram diferentes, mas eles manteram a estrutura. O centro continua. Esse centro é só para visitação e há um momento de oração entre as pessoas da mediúnica e alguns tarefeiros da casa. Não é usado para mais nada. Tanto para limpeza quanto para coisa assim, tem as pessoas específicas. E eu fui autorizado porque eu falei que eu tinha preparado uma palestra dele e eu precisava de algumas fotos. Então eu tirei o sapato, né? Porque é o chão de madeira, tudo envernizado, coisa mais linda, tudo encerado. Pode passar. Está ali o Chútil, eu esqueci o nome delas agora, eram jovens ainda, médiums, né? Aqui aqueles dois que eu falei, lá atrás, e o Chútil aqui no meio. Pode passar. Isso aqui eram a fachada, né, do centro espírita. Está vendo a janela, os vidros mudaram um pouquinho, né? A entrada aqui do lado, aquela porta, ó, tá à frente, praticamente igual, mas aqui tem prédio, está tudo muito diferente, tá muito diferente. Vamos lá, vai passar. Em 1905, então, ele funda também, um mês depois, o jornal O Clarim, que está funcionando até hoje. São 12 páginas, o jornal O Clarim, tá? E ele consegue, através de ajuda de umas pessoas, que um deles está aqui com o livro na mão, ou o jornal na mão, afundar essa. E as máquinas vêm da Europa, porque a cidade e Araraquara não queriam rodar as coisas espíritas. Então, eu tinha que ir para São Carlos, que tinha um dono de gráfica progressista, que gostava, era amante não, simpatizante do espiritismo, e que rodava o livro e depois a revista dele. O livro não, desculpa, o jornal. Vamos lá. Então ele funda uma oficina também. E esse prédio da oficina está lá hoje, não desse jeito, mas hoje é o auditório do Centro Espírita. Vamos lá. Aí o que eu falei, já tinha adiantado, ele se casou, né, lá em 1905, em Itápolis, vamos lá, casamento. Em 1912, criação do Hospital de Caridade. Ele funda um hospital na cidade. O hospital não fica muito tempo, porque naquela época os espíritas não tinham muita coisa, né? Então ninguém queria ajudar tanto.
e as verbas não apareciam. E depois e todo mundo vinha de fora porque era de graça. E aí, não era o SUS hoje, né? Então o hospital fechou por falta de verbas. E falta de administração, porque ele não tinha como também, né? Já estava com uma certa idade. 60 anos naquela época já era 80 hoje. 1925. Então, 20 anos depois, ele funda a Revista Internacional do Espiritismo, que quando eu fiz a palestra, tinha 97, já tem mais que isso, em 15 de 2 de 1925. Essa revista espírita, Revista Internacional do Espiritismo, ela vai para o mundo todo. Ela nunca deixou de ser rodada, nem na guerra. É igual ao Reformador. Então, o Reformador, que veio antes dela, e ela, são assim as duas revistas espíritas que estão continuamente, eu assino essa revista ainda. Pode passar. Esse senhor Luiz Carlos Oliveira Borges, que estava com o jornal na mão ali, que ajuda ele a criar as oficinas do jornal e depois aprimorar para a revista, porque ele tinha... A revista, ela é a melhor que eu já vi até hoje. Tanto que eu deixei de assinar a revista da FEB, o Reformador, para assinar a dele. Porque a da FEB, ela tem um editorial, assim, vamos dizer assim, sempre é praticamente a mesma coisa. Aí a coluna tal, a coluna... A Revista Internacional do Espiritismo, não. Ela é mais científica, ela é mais filosófica. Até hoje ela traz coisas de Caibar Schutel. Só que ela vai profundamente nos textos. Tem um texto, a parte evangélica também, a parte do evangelho. Mas ela é mais profunda nos assuntos. Tá? Então o editorial, a parte editorial dela, na minha opinião pessoal, ela é mais profunda do que o Reformador. Né? Então vamos lá. Casa Editora Clarim, ele então precisou fundar, passou, né? Precisou fundar, não, volta. Peraí. Volta um. Não, passa um. Pode passar? Ele funda a Casa Editora para poder fazer o jornal, porque senão ninguém queria rodar o jornal. Os 2 primeiros exemplares da revista foram rodadas em São Carlos também, até as máquinas chegarem. Aí, em 1936, 2 anos antes do desenlace... Terminando, calma, presidente. Não, fui só olhar lá. Em 1936, conferências radiofônicas. Olha, se hoje é difícil você conseguir uma vaga numa rádio para falar alguma coisa de espiritismo, vocês imaginem em 1936. Estava chegando a rádio no Brasil. Não tinha televisão no Brasil ainda, que chegou em 1950. Então essa rádio aqui, PRD4, Rádio Cultura de Araraquara, existe essa rádio ainda. Existe a AM/FM e agora parece que tem uma questão de TV também. Tá? A rádio, ela é comprada ou tem sócio como um simpatizante do espiritismo, e o vulto Caibar Schutel naquela região, principalmente Araraquara, Matão, era imenso. Pô, o cara foi prefeito, o cara era isso, o cara era aquilo. O nome Caibar Schutel era conhecidíssimo. Não é? Então, ele teve o mérito de ser convidado para fazer um programa onde ele vai falar na rádio 15 conferências, 15 temas, 15 dias, 15 vezes. A cada 15, 20 dias ele ia para lá, porque era longe, saía de Matão para voltar para Araraquara e apresentar esses programas na rádio. São 15 programas que viram um livro. E esse livro, aqui, ele datilografava, depois virou um livro. E aqui estão todos os programas. Gente, eu estava sentado ali, eu li o primeiro programa. É isso que eu falei, o palavreado, as palavras, o assunto, como ele aborda o assunto, científico inclusive. Hoje a gente não tem. Depois que o doutor Jorge André desencarnou, hoje a Deise me lembrou de Sérgio Thyssen. Ele é um cientista, eu tinha esquecido dele. Mas tem poucos, você não vê gente espírita, palestrante espírita, conferencista espírita falando sobre ciência espírita. E eu bato muito nessa tecla. O evangelho é primordial, é essencial, mas as outras partes que Kardec deixou, filosofia e ciência, tem que ser falada, tem que ser mostrada, né? Então ele passa e virou um livro que amavelmente eu ganhei dias atrás, quando eu fiz uma palestra também em homenagem a ele na casa maçonaria, uma loja maçonaria. Caro Edson Tassi, uma recordação da sua
visita ao templo maçônico dedicado a Caibar Schutel. Mede-se a evolução da alma pelo número de almas que ela influencia beneficiantemente. Caibar Schutel, frase dele. Então, eu estava procurando esse livro, e eu não sei como é que eles conseguiram na internet, porque eu não achava. Procurei por tudo quanto é canto. E quando eu procurava na internet, estava ali, esgotado. É muito difícil encontrar esse livro. Então, graças a Deus, esse aqui está preso aqui debaixo do braço. Vamos lá. Aí ele conseguiu também fazer outros, que não estão no livro, que não viraram livro, outros assuntos em Sorocaba, tá? Na cidade de Sorocaba. Por isso que eu mencionei Sorocaba bem próximo de São Paulo. Saía de Matão, de trem, levava quase um dia para ir a Sorocaba apresentar um programa na rádio e voltar no outro dia. Merece ou não merece uma palestra? Uma pessoa, um espírito desse? Hoje a gente não faz metade do que foi feito naquela época, por alguns. Tentativa também na capital, São Paulo, de falar na rádio em São Paulo. Não conseguiu. Por quê? O arcebispo e o bispo não deixaram, proibiram. Caso as rádios, que não eram tantas, da cidade, autorizassem ele a falar, eles fechavam a rádio. Eles tinham a questão política do lado deles, né? Então, e política e jurídica também. Então, mandavam, infelizmente, em 1900 e pouco. Aqui tem uma interrogação, porque o livro não fala a data, mas num encontro em São Paulo, teve um encontro de alguma coisa, um encontro espírita em São Paulo, Chico Xavier, ainda jovem, estava começando, tinha poucos livros editados, pouquíssimo, talvez 5, 6, no máximo 10. Chico já era muito conhecido, Caibar também. Chico e Caibar trocavam cartas, correspondências, porque Chico lia Caibar, né? Depois Caibar leu alguma coisa de Chico. Mas assim, do tempo que deu, né? E aí, uma pessoa em São Paulo consegue juntar os dois nesse encontro. Foi o único encontro dos dois em vida, em São Paulo, na casa de uma senhora que é parente daquele senhor que ajudou a montar a Revista Espírita, a Revista Internacional do Espiritismo. E foi numa semana espírita, como eu disse. Então, conseguiu se juntar Chico, ainda jovenzinho, 20 e poucos anos, com o Caibar, há 2 anos de desencarnar. Foi o único encontro encarnados que tiveram. Desencarnados depois, Chico teve, inclusive teve a participação de Caibar numa sessão de efeitos físicos. Tá? Vamos lá. Está no livro isso. 1938, então, desencarna o pai dos pobres de Matão, como era conhecido, e outros adjetivos que ele tinha por lá. Como é que acontece isso? A 13 de janeiro de 1938, ou seja, ele não tinha completado ainda os 70 anos, o coração do seu Schutel dá sinais de fadiga. Então ele já estava cansado e tal. Vejam bem, aquela vida que tinha no Rio, com 20 e poucos anos, acabou-se. Era um dedicado mesmo, dedicado Schutel. Então, aí era a questão da idade, da questão cardiológica dele. E ele, então, leva um tombo, desmaia e cai, e a senhorinha que cuidava dele, que a esposa já tinha desencarnado, com lúpus, e aí ele consegue levantar depois de certo tempo, ele se levanta andando cambaleante, chama ela, esqueci o nome dela agora, gente, me perdoe, voou o nome dela, eu estava lembrando até a hora que eu estava lendo, sentado ali. E aí ele chama por ela e fala assim, vem assustado, ele com aqueles olhos assim, ela, seu Schutel, você não pode se levantar, o que foi? Está sentindo mal? Não, eu vi Jesus. Jesus esteve comigo e falou isso. Está chegando a minha hora. Jesus me quer junto dele. Ele tinha visto Jesus, ele não tinha sonhado com Jesus. Ele tinha estado com Jesus. Assim como aconteceu com Chico. Então ele vê Jesus, passa. 3 dias depois, isso foi 3 dias antes do seu desencarne, 3 dias depois ele vem pode passar, desencarnar. No dia 30 de janeiro de 1938, às 16h15 da tarde, desencarna o pai dos pobres de Matão. Gente,
Pensem em alguém que tenha desencarnado aqui no Brasil, por exemplo, que levou multidões. Eu lembro que eu era garoto, jovem, né? Vi Elis Regina e vi... Mas assim, não tanto quanto um Ayrton Senna da vida, que a gente lembra, mas foi muita gente. Era vagões e vagões de trem chegando. Já existia o carro, né? Chegando às cidades. Pessoas a cavalo, pessoas a pé, pessoas em charretes das cidades pequenas, de todos os estados. A FEB foi para lá com seus dirigentes. Pessoas de fora do país conseguiram chegar porque estavam em viagem e souberam, foram para lá, né? Então, a cidade pequenininha se tornou um grande centro. A notícia se espalhou rapidamente. Passa aí, por favor. 1930. Então, no dia do velório, acontece um fato interessantíssimo que eu comentei lá atrás, que duas personagens seriam importantíssimas a partir daquele momento até o seu dia, né? Desenlace. Pode passar, Ju. Durante o velório, uma surpresa. O que acontece? Estava tendo velório de noite, por volta das 21 horas. Já vou terminar, está terminando, tá? Por volta de 21 horas, uma criança, uma menina, sentada na calçada, começa a chorar com dor de dente. Chora, e aquele choro tão alto que estava incomodando. Um desses senhores, que era farmacêutico, que ficou no lugar do Chútil, pegou a criança e estava levando para a farmácia para fazer um curativo, botar um remedinho. O dentista que estava no velório, o seu Urbano, se eu não me engano, vê aquilo, chega e pergunta para ele: o que está acontecendo? Não, ela está com dor de dente. Leva então, vamos levar para lá. Não vai para a farmácia, vai para o meu consultório. Levou, para a farmácia. Colocou lá, ele falou para ele: enquanto eu cuido, você vai fazer tal coisa. Aí foi lá, fez o remédio, pegou a toalha e tal, ele cuidou. Quando esse senhor que foi buscar a toalha, que era o farmacêutico, volta, ele já tinha liberado a menina. A menina já tinha saído. E o dentista, com uma voz um pouco diferente, fala assim: Joãozinho, vai lá e chama fulano, 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 fulano e fulana. Fala que para vir aqui que eu estou chamando. Mas por que, seu Urbano? Vai lá, Joãozinho, eu estou mandando aqui, é o Chútil. Ele, vamos dizer, a palavra aí, né? Incorpora, né? Ali naquele dentista. Assim: senhor Chuchu, o senhor está bem? Estou bem sim. Vai lá, Joãozinho, vai lá. E vem todo mundo, ele conversa e fala que eles podem ficar bravos com ele. Mas ele não queria nada no velório dele. Ele não queria nada de especial, túmulo, essas coisas, nada. Eles, se quisessem colocar alguma coisa no túmulo dele, que colocassem, né, era uma coisa simples, uma lápide apenas, e se vocês quiserem escrever algo nela, escrevam isso. Assim. Lembra da música? Nós vimos? Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Só quis isso. Está lá no cemitério, eu não visitei porque eu não gosto, nada a ver, tá, gente? Não tenho medo da morte, não tenho medo não. É que eu não gosto. Depois que a minha avó e meu avô desencarnaram, coisa de jovem lá atrás, eu prometi para mim mesmo que eu não entraria em cemitério. Então, é uma questão minha, não é medo, eu não tenho medo. Mesmo porque fui várias vezes até de noite em cemitério com a minha mãe, quando minha mãe estava na Umbanda, e não tenho medo. Não tenho mesmo. Tá? Então, mas é uma questão minha. Foi muito difícil perder minha avó e meu avô. Então vai ficar faltando a foto lá. Do túmulo, sim. Vamos lá. Também você queria ver o túmulo, gente? Pô, pelo amor de Deus, né? Deixa o coitado lá, ele nem está lá mais. A frase. E aí uma foto, gente, aí pronto, ó, uma foto, né, do enterro dele. Aqui está uma data aqui embaixo, mas está errada essa data, tá? 12/2 está errado, tá? Então, grande amigo de São Paulo, cerimônia, houve uma declaração espontânea, morreu o pai da pobreza dessa cidade. Uma foto da fila formada em 1938, dá para se ver pela sombrinha, pelos vestidos, para visitar, para ver o velório, ver Chútil, a despedida dele. Tá? Então tá aí, ó. Isso já no outro dia, né? Porque ele morreu de tarde, teve velório à noite. Então essa fila formada para o velório. Vamos lá. Sepultamento. Milhares de pessoas de todas as procedências, como eu falei antes. Vamos lá. Diversos oradores falaram diante de sua câmara mortuária. Não foi um ou dois ou três, foram vários. A estilo do enterro de Kardec. Vamos lá.
20/10/66. Chico Xavier, ó, tinha nascido. Tem 2 meses. Aí, Chico recebe uma mensagem de Caibar Schutel. Essa mensagem está aqui comigo, ela é grande, não vai dar tempo, mas depois, se vocês quiserem, eu posso emprestar, eu posso dar também, porque eu tenho lá em casa, tá? Só tenho um. Então, Chico recebe, como médium, uma mensagem de Caibar Schutel. Vamos lá. E também teve a questão que eu falei de efeitos físicos, que ele participou. Para a gente encerrar, obras de Caibar Schutel em vida. Então, eu mostrei para vocês algumas, deixa eu ver, acho que não vou ter todas aqui não. Tem bastante, graças a Deus. Vamos lá, pode passar. O Clarim ali é uma capa do jornal que tem 12 páginas, no tamanho de um jornal mesmo, tipo aquele do Jornal do Brasil antigo. 7 de setembro de 2017 foi quando eu preparei essa palestra. Revista Nova Era, os Novos Mundos, falando sobre a Nova Era, essa é a capa da revista. Hoje ela já está um pouquinho diferente, está um design melhor, mais bonito, 2017 também. Espiritismo e Protestantismo. Se alguém aí quiser me dar de presente pela palestra, aquele livro ali que eu não achei até hoje. Deus do céu. Espiritismo e Protestantismo, de 1911, está difícil achar. Histeria e Fenômenos Psíquicos, de Caibar Schutel. Esse aqui então é muito difícil mesmo. O Diabo e a Igreja. Isso em vida. Tá? Esperando colaboradores para doar. Pode passar. Já ganhou. Cartas a Esmo. Também deve ser muito bonito. Eu não li nada sobre ele ainda. Aqui interpretação, não sei lá, do Apocalipse. Esse aqui é mais importante. Eu estou estudando o Apocalipse com o pessoal do antigo Gelve. E aí eu preciso desse livro. Se alguém souber, algum colaborador, interpretação, não sei o que lá do Apocalipse. Preciso desse livro. Já ganhou o bolo hoje. Tá bom. Olha que interessante, gente. Eu fiquei pasmo quando eu vi. Espiritismo para crianças. Daquela época, tá? Ele era bem avançado, né? Médiuns e mediunidades, esse aqui não precisa, porque a gente tem, tá? Já li. Vamos lá? Para estudar a mediunidade, bom. A Gênese da Alma, ele fala da construção da alma, né? Espiritismo e Materialismo, disseram que é muito bom esse livro também. Os Fatos Espíritas e as Forças X, esse aqui eu ganhei também. Parábolas e Ensinos de Jesus, esse aqui é ótimo, esse aqui eu comprei. Esse aqui é ótimo para fazer palestra, para fazer evangelho, para fazer de tudo, é ótimo. Ele ensina as parábolas de Jesus, né? O espírito do cristianismo eu tenho em casa, mas eu não trouxe ele aqui. Esse eu não li ainda. Preces espíritas, está aqui, facinho para ler também, ó, pequenininho, né? Aquele pessoal que não gosta muito de ler. Vidas e Atos dos Apóstolos, esse eu também não tenho. Colaboradores, por favor. A Vida no Outro Mundo também não tenho. Conferências radiofônicas. Então, o que eu falei, é difícil, né? Tem essa capa nova. É da editora Clarim, mas se esgota, sai e esgota. É interessante isso. E olha que eu sou assinante da revista e não consigo. E aqui conseguiram, mas é a capa antiga. Tá? Vai. Aqui, agora, como de sua autoria. Então, Alvorada Nova, que eu fiz uma palestra, né, que seria a continuação dessa. Depois dessa vem a Alvorada Nova, que é a colônia que ele dirige como espírito. Ainda até comentei com a Deise hoje, será que ele está lá? Eu gostaria de saber, né? Será que ele ainda coordena? Porque já são 100 e poucos anos, 100 anos. Vai fazer 100 anos que ele desencarnou, né? Daqui a um tempo. Conversando sobre mediunidade, me disseram que esse livro é sensacional para estudar mediunidade. Tá? E Reforma Íntima, que livro delicioso. Reforma Íntima, para a gente. Fundamentos da Reforma Íntima. Livro da sua autoria, Como Espírito. Esse aqui eu não consegui achar em lugar nenhum. Caibar responde, são perguntas e respostas, através de Altivo Panfiro, lá do Leon Denis. Tá? Desencarnou há pouco tempo aí. Tá bom? Ele recebeu de Caibar, esse livro aí. Páginas de pesquisas que eu consultei, autores espíritas clássicos, o Clarim, é claro, né? E livro Caibar Schutel, Bandeira do Espiritismo, que eu mostrei para vocês. Aqui na questão do Clarim, eu fui até a cidade, eu tive um papo lá com o Orson Peter Carrara, que é o presidente atual, é um palestrante sensacional, que já veio aqui várias vezes no Rio.
conversei com o filho dele, conversei com o senhorzinho, que eu esqueci o nome dele, que é o diretor da gráfica, da editora. Eu fiquei lá, assim, eu e a Mônica ficamos lá 3 horas, 4 horas sentados conversando, as 2 vezes que nós fomos. Vamos lá. É um ambiente muito gostoso. E nós somos um memorial. Então, onde era a oficina, os fundos da oficina, hoje é um memorial. À frente ficou o Centro Espírita Antigo, o Centro Espírita Novo e um memorial lindíssimo. Eu vou até convidar, mas eu sei que é longe para todo mundo ir, mas quem... Teve uma palestra que eu falei, eu já fui em Mitinga, então é do lado? Vou passar lá quando eu for de novo. Então, pode visitar. Convida. Memorial. Convida que nós iremos. Pode estar convidado. Vamos lá. Memorial. Pode passar, Ju. Então aí a carteira de identidade dele, né? Registro civil, está lá. Vamos lá. Aqui uma parte, são várias salas, né? Assim, tem uns banners aqui com os escritos dele, com a letra dele, né? Os livros, as fotos, caridade, várias coisas. A farmácia dele lá, ó, lá no canto, vai. Minha caneta está no final. Aqui são todos os livros dele que eu mostrei agora para vocês, tá? Estão expostos algumas páginas que ele escreveu, no manuscrito dele mesmo, foi escaneado, né? Vai. A redação do Clarim, como eu escrevi a redação antes, né? Os jornais, ó, os papéis para serem rodados ainda, como vinho, né? Vai. O papel vinha de fora, gente. Aqui um escrito dele, um jornal que eu não me lembro qual é, eu li tudo isso aqui. A maquininha dele de escrever, ó, tá? A mesinha dele que está lá, os livros da biblioteca dele, os livros que ele escreveu aqui. Vamos lá. Aqui a primeira prensa, que era colocando ainda as letrinhas de ferro para depois fechar e para escrever o jornal, né? Uma prensa na mão. Aqui, né, a farmácia, está lá na cidade, foi reformada, claro, mas é uma esquina, está aqui onde era a farmácia dele. Tá? Eu bati a foto lá do acervo. Aqui são equipamentos que ele tinha para manipular remédios, fazer remédios, né? Aqui alguns vidros de remédio, tubo de ensaio dele, algumas coisas assim que estão preservadas ainda. Tá, tem um vidro na frente, é claro, né? Aqui o armário dele com a roupa, principalmente a roupa branca de farmacêutico dele, ela está assim, tipo amarrotada, mas está bem preservada, eles preservam muito bem lá. Tem pessoas bibliotecárias, tem pessoas Então aqui no quartinho dele, armário simples, gente, ó. 2 portinhas, uma coisinha aqui, simples mesmo. Vamos lá. A cama dele. Por que tem a cama? Cama de mola. Eu fiquei sabendo que Pilates começou tirando essas molas para fazer com as pessoas. Fiquei sabendo essa semana. Então a cama, por que a cama dele é solteira? Me fizeram essa pergunta, gente. Me fizeram essa pergunta numa palestra. Uma das primeiras palestras. Por que a cama é de solteiro? Depois, claro, né, no final. Aí eu falei, e agora? Aí eu liguei para lá e falei, vem cá, eu tirei uma foto aí da cama dele. Tá, é solteiro. Por quê? No dia... Aí a Mônica falou assim, eu perguntei. Mas eu não perguntei perto de você. Falei, você não me fala? Aí eu paguei esse mico, né? Mas liguei para lá e falei, então a cama é o seguinte. Quando a mulher dele adquiriu lúpus é uma doença muito difícil. Não tem tratamento, né? Tem paliativos. Então, sente muita dor. Então, às vezes, ele esquecia, esbarrava nela, ela gritava de dor. Então, ele, para não perturbar a esposa, ele colocava a cama de solteiro do lado da cama de casal, para dormir ao lado dela, sem feri-la. Cavaleiro, né? Aí tem uma placa lá, Centro Espírita Amantes da Pobreza, sessões teóricas com H, sábados com 2B, 8h30 da noite, né? A biblioteca do centro se acha à disposição de todos aqueles que quiserem estudar ciência espírita. O centro mantém uma pequena farmácia homeopática, da homeopatia ainda ali. Os medicamentos serão distribuídos grátis a todos aqueles que deles necessitarem, seja qual for a sua crença ou posição social que ocupem. 30 e poucos anos de idade, 40 e poucos anos de idade. Está encarregado da botica homeopática o nosso confrade Calixto Nunes de Oliveira. Um dos médios, inclusive, é o que ficou no lugar dele. Vamos lá. Aqui, como eu falei, o centro espírita antigo, né, que tem uma mesinha no fundo, lá no canto do lado, tem onde eles sentam para fazer oração, tá? A porta lá atrás. Não, tudo bem, pode ser. Aqui, as cadeiras, agora sim, eu consegui uma foto, eu pedi para ele, né, ele falou assim, eu te dou uma foto depois. Aí peguei essa foto aqui já com claridade e para ver como é que era o centro espírita, bonitinho lá, né? Então pode passar. E hoje o centro espírita como está.
Detalhe, você entra aqui atrás no alto e o centro espírita desce, ele cai. Então o palco fica embaixo e os últimos ficam lá em cima mesmo, como se você estivesse num camarote. Oi? O auditório de antigamente é estilo grego, né? Que nós tínhamos até aqui em Maricá um negócio desse, né? Desculpa, Marcela, sair da frente. Tá bom? Nem vi. Aqui a foto novamente, que eu repeti, vai lá, passa novamente. Aqui, dias depois do sepultamento dele, em Araraquara, no Teatro Municipal belíssimo, que cabem aproximadamente 2.000 pessoas, colocaram quase 3.000, para ouvir vários palestrantes falarem de Kardec e fazerem uma homenagem à cidade de Araraquara, aonde ele chegou, fez uma homenagem pelo seu passamento. Tá? Então foi no Teatro Municipal de Araraquara. Olha que bonito, né? Todo mundo fardadinho. Ali aquele senhor que ajudou muito ele a fazer a revista, o senhor... Eu esqueci o nome dele agora, foge o nome. O Clarim, aqui, ele está nessa foto aqui, tá? Me explicaram lá que ele está nessa foto, isso aqui é a foto do memorial. Aqui uma sessão mediúnica, aqui à frente da casa que Schutel residia, que era próximo do centro espírita. Aqui a casa também, aqui à frente do centro espírita. Vamos lá. E aqui... Aqui, ó, você falou que se eu estive com ele, eu tive com o nome dele, pô. O nome dele está aqui, ó. Tá com o nome dele, pô. Ali, tá ali. Tem uma foto, mas não ficou legal, que é o busto na praça também dele, mas não ficou legal por causa do dia não estava ali. Essa aqui foi a segunda vez que nós fomos. Dessa vez aí nós visitamos o memorial, porque na primeira vez que nós fomos não estava aberto, infelizmente. Aí nós marcamos e fomos, tá? Isso foi em 2016, 2017. Bom, gente, eu espero que eu tenha, apesar de algumas brincadeiras, eu tenha passado para vocês alguma coisa de interessante do Espiritismo. Porque, como eu disse, sair do interior, sair do meio do mato, tanto que o nome é matão, e uma distância enorme, né, para fazer tudo isso, não é qualquer um. Eu saí de longe e não faço nenhum, não sei lá do que ele fez. A gente tenta, mas a gente sabe que para isso tem que estar preparado, e ele estava. Então, esse pequeno estudo, essa pequena colaboração, é para que a gente enalteça nomes assim. Mas e aqueles que fazem ocultamente? Através dele, se lerem o livro completamente, se lerem a Alvorada Nova, se lerem alguns livros dele, vocês vão ver que isso está indo para aqueles que estão ocultos, que não aparecem e que fazem ou que fizeram a doutrina espírita. Principalmente nomes como esses aí que ajudaram tanto a Caibar Schutel. Então que ele possa receber nas minhas preces, na minha solicitação ali, quando eu estou sentadinho pedindo intuição para a palestra, eu chamo por ele, peço por ele, por Sheila principalmente, e Dona Ivone. São 3 ícones que eu assim admiro, venero, é uma paixão mesmo, vocês podem ver pelos livros, né? Então, estão todos convidados a aprender um pouco mais, a estudar, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite, obrigado pela oportunidade.